O Espírito Santo já está agindo. Deus avisa que sua espera não foi esquecida. Ore com fé. Existe um tipo de cansaço que não aparece no rosto, mas pesa na alma. É aquele momento em que você continua orando, continua esperando, continua acreditando, mas dentro de si começa a surgir uma pergunta silenciosa. Será que Deus ainda está olhando para mim? Talvez ninguém saiba da batalha que você enfrenta. Talvez ninguém perceba as lágrimas que você engoliu, as noites em que tentou ser forte, os dias em que carregou sozinho um peso que parecia impossível suportar. Mas existe uma verdade que precisa alcançar seu coração agora. O silêncio de Deus nunca significou abandono. E se você chegou até esta oração, não foi por acaso. Há algo acontecendo no mundo espiritual que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Porque enquanto você pensava que estava parado, Deus estava trabalhando. Enquanto você acreditava que nada mudava, o Espírito Santo estava movimentando circunstâncias, alinhando caminhos, removendo barreiras invisíveis e preparando respostas maiores do que você imaginava. O problema é que muitas vezes julgamos o agir de Deus apenas pelo que conseguimos ver. Mas os maiores milagres começam em lugares que os olhos humanos não alcançam. O céu não esqueceu seu nome. Sua oração não foi arquivada. Sua promessa não foi cancelada. E aquilo que parecia distante pode estar mais próximo do que nunca. A palavra de Deus declara em Isaías 40:31: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Essa não é apenas uma promessa antiga. É uma confirmação para este exato momento. Sua espera não foi desperdiçada. Deus não perdeu o controle da situação que tira seu sono. O Espírito Santo está agindo mesmo quando tudo parece imóvel. Existe uma movimentação divina acontecendo agora, e esta oração será um instrumento para fortalecer sua fé e abrir seus olhos espirituais para aquilo que Deus já começou a fazer. Então permaneça até o final desta oração. Não saia antes de receber aquilo que o Senhor deseja derramar sobre sua vida hoje, porque esta não será apenas mais uma oração, será um encontro com a presença de Deus. Será um momento de fortalecimento, renovação e confirmação. Respire profundamente, abra seu coração e prepare sua alma, porque chegou a hora de falar com aquele que jamais esqueceu você. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que existem batalhas que somente o Senhor conhece completamente. O Senhor vê aquilo que ninguém vê. O Senhor conhece os pensamentos que nunca foram compartilhados, as preocupações escondidas atrás de sorrisos e os medos que surgem durante a madrugada. Neste momento, eu me coloco diante de Ti sem máscaras, sem aparências e sem reservas. Eu apresento cada espera, cada promessa ainda não cumprida, cada oração que parece ter permanecido sem resposta. Sei que o Senhor jamais abandona aqueles que confiam em Seu nome. Por isso, mesmo em meio às incertezas, escolho permanecer diante da Sua presença. Que toda ansiedade seja confrontada pela sua paz. Que toda dúvida seja vencida pela sua verdade. Que toda sensação de esquecimento seja destruída pela certeza do seu amor eterno. Espírito Santo, contempla agora aqueles que chegaram até esta oração carregando fardos pesados. Pessoas que já choraram inúmeras vezes em silêncio, que já enfrentaram decepções sucessivas e que muitas vezes sentiram que suas forças estavam chegando ao limite. Visita profundamente cada coração. Derrama consolo onde existe dor. Derrama esperança onde existe desânimo. Derrama luz onde existe confusão. Que toda mentira que tentou convencer esta pessoa de que Deus a esqueceu seja removida agora. Que uma nova percepção espiritual comece a nascer dentro dela.
Que ela compreenda que o Senhor continua trabalhando mesmo quando os processos parecem demorados. Que sua fé seja fortalecida e que sua confiança seja renovada. Espírito Santo, revela aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. Quantas vezes o Senhor já protegeu esta vida sem que ela percebesse? Quantas vezes desviou perigos invisíveis, fechou portas que pareciam oportunidades e preparou caminhos melhores do que aqueles que foram perdidos. Hoje pedimos discernimento espiritual. Ajuda esta pessoa a reconhecer sua mão, guiando cada detalhe da sua história. Que ela não interprete os atrasos como rejeição, nem os silêncios como ausência. Que ela veja sua fidelidade nos pequenos sinais, nas portas preservadas e nas respostas que ainda estão sendo preparadas. Espírito Santo, fortalece a alma cansada pela espera. Existem sonhos que parecem distantes, projetos que ainda não aconteceram e promessas que continuam sendo aguardadas. Mas o Senhor é especialista em agir no tempo perfeito. Quando tudo parece impossível, sua mão poderosa continua operando. Quando os recursos humanos terminam, seu poder permanece ilimitado. Renova agora a capacidade de esperar sem desistir. Renova a coragem de continuar acreditando. Renova a disposição de permanecer firme mesmo diante das circunstâncias contrárias. Espírito Santo, remove toda influência de medo, desânimo e incredulidade. Que toda voz negativa seja silenciada pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Que todo pensamento derrotista seja substituído por convicção espiritual. Que toda lembrança dolorosa seja submetida ao seu poder restaurador. Levanta esta pessoa interiormente. Fortalece suas emoções, sustenta sua mente. Guarda seu coração, que ela se torne capaz de enxergar além das limitações presentes e acreditar novamente naquilo que Deus prometeu. Espírito Santo, estabeleça neste momento um ambiente de fé, esperança e expectativa espiritual. Que cada palavra desta oração produza fortalecimento. Que cada promessa bíblica encontre espaço neste coração. Que cada lágrima seja transformada em testemunho. Que cada período de espera se torne preparação para algo maior. E que a partir deste instante, esta pessoa perceba que não está sozinha, que não foi esquecida e que existe um Deus poderoso trabalhando continuamente em seu favor, conduzindo sua história para o cumprimento dos seus propósitos perfeitos. Espírito Santo, existem momentos em que a espera se torna tão longa que o coração começa a interpretar o silêncio como distância e a demora como esquecimento. Mas neste exato instante, peço que o Senhor interrompa toda conclusão precipitada que nasceu da dor. Que toda visão limitada seja quebrada pela luz da sua verdade. Que esta pessoa compreenda que o céu nunca ficou indiferente às suas lágrimas. Cada oração foi ouvida, cada suspiro foi registrado, cada madrugada de choro foi vista pelo Pai. Enquanto ela acreditava estar parada diante de uma porta fechada, o Senhor estava construindo caminhos que ainda não podiam ser revelados. Desperta agora uma confiança sobrenatural. Arranca toda a sensação de abandono, dissolve toda a névoa espiritual que impede esta pessoa de perceber os sinais da sua presença. Que ela entenda que os processos de Deus não são punições, mas preparações. Que ela veja que existem livramentos escondidos dentro dos atrasos e proteções invisíveis dentro das respostas que ainda não chegaram. Levanta sua fé para enxergar além do presente e alcançar aquilo que o Senhor já está realizando nos bastidores da sua história. Espírito Santo, existem pessoas que não deixaram de acreditar em Deus, mas deixaram de esperar algo grande acontecer. Continuam orando, porém sem expectativa. Continuam caminhando, porém sem entusiasmo. Continuam lutando, porém sem esperança de mudança. Por isso peço que o Senhor visite as regiões mais profundas deste coração e destrua toda a acomodação produzida pelo sofrimento. Que a chama da expectativa volte a arder.
que a esperança volte a respirar, que a confiança volte a florescer onde antes existia apenas resignação. O Senhor não chamou esta pessoa para sobreviver espiritualmente. O Senhor a chamou para experimentar sua manifestação. Que todo o peso acumulado seja removido, que toda tristeza persistente seja confrontada pela sua alegria. Que toda frieza espiritual seja substituída por renovação. Sacode aquilo que ficou estagnado, move aquilo que ficou paralisado, reacende aquilo que quase se apagou. E que uma certeza poderosa seja estabelecida agora. Deus continua escrevendo capítulos que esta pessoa ainda não leu. Espírito Santo, existem fortalezas emocionais construídas por fracassos antigos. Existem medos alimentados por experiências dolorosas. Existem palavras negativas que foram recebidas como sentenças definitivas. Mas nenhuma dessas coisas possui autoridade maior do que a sua presença. Por isso, rompe agora toda prisão mental. Rompe toda limitação espiritual. Rompe toda corrente de incredulidade. Que esta pessoa seja libertada da necessidade de compreender tudo para continuar confiando. Que ela seja fortalecida para caminhar mesmo quando ainda não vê o destino completo. O Senhor é especialista em abrir mares onde não existem caminhos e em criar possibilidades onde os homens enxergam apenas impossibilidades. Por isso declaramos que nenhuma circunstância atual possui poder para cancelar aquilo que Deus determinou. Que toda resistência seja vencida, que todo obstáculo seja removido no tempo perfeito e que esta vida avance debaixo da direção segura da sua mão poderosa. Espírito Santo, sopra sobre as cinzas das esperanças enfraquecidas. Sopra sobre os sonhos que foram colocados de lado. Sopra sobre as promessas que pareciam distantes demais para serem alcançadas. Que uma nova força espiritual tome conta desta vida. Que ela volte a acreditar que Deus ainda faz milagres, ainda abre portas, ainda restaura histórias e ainda surpreende aqueles que permanecem confiando. Que cada área cansada receba renovação. Que cada pensamento derrotado receba encorajamento. Que cada região da alma marcada pelo medo receba ousadia. E que o fogo da sua presença produza uma transformação tão profunda que esta pessoa nunca mais enxergue sua realidade da mesma maneira. Espírito Santo, muitas vezes a ansiedade tenta acelerar processos que Deus ainda está organizando. Muitas vezes o coração deseja respostas imediatas para situações que exigem preparação. Mas o Senhor conhece o momento certo para cada acontecimento. Por isso, entregamos diante de Ti toda a inquietação, entregamos toda a pressa, entregamos toda a tentativa humana de controlar aquilo que pertence ao Seu governo. Produz descanso espiritual, produz confiança madura, produz serenidade diante das incertezas. Que esta pessoa aprenda a descansar sem desistir, a esperar sem enfraquecer e a confiar sem exigir explicações constantes. Que ela perceba que o Senhor continua conduzindo cada detalhe da sua jornada com perfeição absoluta. Espírito Santo, manifesta agora uma confirmação poderosa ao coração desta pessoa. Sua espera não foi esquecida. O céu não perdeu o controle da sua história. Nenhuma lágrima caiu em vão. Nenhuma oração foi desperdiçada, nenhuma batalha enfrentada em fidelidade passou despercebida diante do trono de Deus. Que esta verdade se torne viva dentro dela. Que toda insegurança seja substituída por convicção espiritual. Que toda aflição encontre descanso em sua presença. Que toda dúvida seja vencida pela certeza de que o Senhor continua agindo. E enquanto os olhos naturais ainda aguardam determinadas respostas, que a alma já comece a experimentar paz. Porque o Deus que prometeu continua fiel. O Deus que começou a obra continua trabalhando.
E o Deus que acompanha esta caminhada jamais abandonará aqueles que colocam sua confiança em seu nome. Espírito Santo, existem feridas que ninguém conhece. Existem perguntas que nunca foram verbalizadas. Existem lágrimas que ficaram escondidas atrás de responsabilidades, compromissos e aparências. Mas neste momento, nada está oculto diante da sua presença. O Senhor conhece cada fragmento desta história. Conhece as vezes em que esta pessoa se ajoelhou sem forças para formular palavras. Conhece os momentos em que ela continuou caminhando apenas porque acreditava que desistir não era uma opção. Por isso, peço que sua presença invada cada espaço que foi ocupado pelo medo, pela insegurança e pela sensação de incapacidade. Que todo sentimento de insuficiência seja removido. Que toda voz acusadora perca sua força. Que toda marca deixada por rejeições antigas seja alcançada pelo seu poder restaurador. Onde houve abandono, derrame pertencimento. Onde houve humilhação, derrame dignidade. Onde houve tristeza acumulada, derrame consolo abundante. Que esta pessoa perceba agora que não está lutando sozinha. O Senhor permanece ao seu lado em cada etapa da caminhada, sustentando aquilo que parecia prestes a desmoronar e fortalecendo aquilo que parecia incapaz de continuar. Espírito Santo, muitas vezes os acontecimentos parecem desconectados, confusos e sem sentido. Muitas vezes as perdas geram questionamentos difíceis e os atrasos produzem inquietações profundas. Mas o Senhor vê aquilo que ainda está oculto. O Senhor contempla o destino enquanto nós enxergamos apenas o caminho. Por isso reposiciona agora o olhar desta alma. Que ela pare de interpretar cada obstáculo como derrota e comece a enxergar a ação invisível da sua providência. Que ela reconheça que algumas portas precisaram permanecer fechadas porque o Senhor estava protegendo seu futuro. Que ela compreenda que determinadas interrupções impediram sofrimentos maiores. Que ela aceite que nem toda demora representa negação. Muitas vezes, a espera é o instrumento que Deus utiliza para fortalecer, amadurecer e preparar. Reposiciona suas expectativas, reposiciona seus pensamentos, reposiciona suas emoções, e que a partir deste instante, ela encontre paz para confiar mesmo quando ainda não possui todas as respostas. Espírito Santo, estabelece agora uma fortaleza espiritual dentro deste coração contra toda a instabilidade emocional provocada pelas circunstâncias. O mundo muda constantemente. As notícias, as pessoas mudam, as situações mudam, mas a fidelidade de Deus permanece inabalável. Por isso, peço que esta verdade seja gravada profundamente dentro desta vida. Quando os ventos contrários surgirem, que ela permaneça firme. Quando as dúvidas tentarem retornar, que ela permaneça firme. Quando o medo tentar recuperar espaço, que ela permaneça firme. Que sua confiança não seja construída sobre aquilo que vê, mas sobre aquilo que Deus prometeu. Que ela desenvolva uma perseverança espiritual, capaz de atravessar qualquer estação sem perder a esperança. Estabelece raízes profundas. Estabelece maturidade espiritual. Estabelece estabilidade emocional. Que esta pessoa não seja conduzida pelas oscilações do momento, mas pela certeza de que o Senhor continua governando cada detalhe da sua jornada. E que sua fé se torne uma fonte constante de força, mesmo diante dos cenários mais desafiadores. Espírito Santo, quebra agora toda a herança de desânimo que tentou se instalar nesta caminhada. Existem ciclos de frustração que tentam convencer a alma de que nada irá mudar. Existem experiências passadas que alimentam pensamentos de derrota antes mesmo de novas oportunidades surgirem. Existem lembranças dolorosas que procuram limitar a capacidade de acreditar novamente. Mas nenhuma dessas coisas possui autoridade para determinar o futuro daqueles que pertencem a Deus. Por isso,
Quebra agora toda a cadeia emocional construída pela repetição das decepções. Que os fracassos antigos percam o poder de influenciar as decisões presentes. Que os erros do passado não continuem definindo a identidade desta pessoa. Que toda mentalidade de derrota seja substituída por esperança renovada. Que ela compreenda que o Senhor continua escrevendo sua história e que os capítulos anteriores não possuem autoridade para determinar o final. Onde existia conformismo, produza expectativa. Onde existia medo, produza coragem. Onde existia resignação, produza fé viva. E que esta alma volte a acreditar que Deus ainda é capaz de fazer infinitamente mais do que ela imagina. Espírito Santo, fortalece agora a capacidade desta pessoa de permanecer fiel durante os processos que ainda não foram concluídos. Porque é fácil confiar quando tudo está dando certo, mas é durante a espera que a fé é refinada. É durante os desertos que a confiança amadurece. É durante os períodos silenciosos que o caráter espiritual é desenvolvido. Por isso, fortalece suas mãos cansadas, fortalece seus joelhos enfraquecidos, fortalece seus pensamentos quando surgirem questionamentos. Que ela não abandone aquilo que o Senhor iniciou, que ela não permita que o cansaço roube sua perseverança, que ela continue avançando mesmo quando os resultados ainda não forem visíveis. Produz resistência espiritual, produz constância, produz fidelidade. E que cada desafio enfrentado se transforme em testemunho do seu cuidado e da sua sustentação. Espírito Santo, confirma agora, dentro desta vida, que existe uma movimentação divina acontecendo mesmo que os olhos naturais ainda não consigam percebê-la completamente. Enquanto muitos enxergam apenas demora, o Senhor está preparando o momento certo. Enquanto muitos enxergam apenas silêncio, o Senhor está organizando respostas. Enquanto muitos enxergam apenas limitações, o Senhor está construindo possibilidades. Que esta pessoa receba esta confirmação como uma semente de esperança plantada diretamente em seu espírito. Que ela encontre descanso na certeza de que Deus não se atrasou. Que ela permaneça firme, sabendo que sua espera possui propósito. Que ela continue confiando porque o Senhor continua trabalhando. E que cada passo dado daqui para frente seja sustentado por uma convicção profunda. O agir de Deus já começou. Sua mão continua em movimento e sua fidelidade jamais falhará. Espírito Santo, durante muito tempo, ela observou apenas o que faltava. Apenas aquilo que ainda não aconteceu, apenas as respostas que ainda não chegaram. E sem perceber, começou a medir a fidelidade de Deus pela velocidade dos acontecimentos. Mas neste momento, peço que o Senhor retire toda a venda espiritual criada pela aflição. Mostra a ela quantas vezes sua mão já esteve presente. Mostra os livramentos que não foram percebidos. Mostra as portas erradas que permaneceram fechadas por amor. Mostra os caminhos perigosos dos quais ela foi afastada sem sequer compreender. Que ela enxergue que sua história está repleta de sinais da sua presença. Que ela perceba que o Senhor nunca esteve distante, nem por um único instante. Mesmo quando tudo parecia confuso, o Senhor continuava guiando. Mesmo quando as respostas demoravam, o Senhor continuava protegendo. Mesmo quando o coração se sentia sozinho, o Senhor continuava sustentando. Desvenda agora os detalhes invisíveis da sua providência para que a gratidão ocupe o lugar da inquietação e a confiança ocupe o lugar do medo. Espírito Santo, existem períodos que não foram criados para destruir uma pessoa, mas para prepará-la para aquilo que ainda virá. Quantas vezes esta alma desejou pular etapas? Quantas vezes pediu respostas imediatas? Quantas vezes quis alcançar rapidamente aquilo que Deus decidiu construir gradualmente? Mas o Senhor conhece a profundidade necessária para sustentar as bênçãos futuras. Por isso transforma este período em crescimento espiritual. Transforma esta espera em fortalecimento interior.
transforma cada lágrima em aprendizado, transforma cada desafio em maturidade. Que esta pessoa compreenda que não está apenas aguardando uma resposta, ela está sendo moldada pela sua presença. E quando o tempo determinado chegar, ela não apenas receberá aquilo que pediu, mas estará preparada para administrar aquilo que recebeu sem perder sua comunhão com Deus. Espírito Santo, existem lutas prolongadas que drenam energia. Existem preocupações constantes que enfraquecem o coração. Existem batalhas invisíveis que deixam marcas profundas na alma. Mas o Senhor não chamou esta pessoa para viver permanentemente esgotada. O Senhor não deseja que ela caminhe carregando pesos que não foram criados para seus ombros. Por isso, derrama agora renovação sobrenatural. Renova suas forças quando ela sentir que não consegue prosseguir. Renova sua esperança quando os pensamentos negativos tentarem dominar sua mente. Renova sua alegria quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis. Que um novo vigor espiritual surja dentro dela. Que sua alma volte a respirar liberdade. Que seu coração volte a experimentar paz. E que sua caminhada seja fortalecida pela certeza de que existe um Deus poderoso sustentando cada passo que ela dá. Espírito Santo, purifica agora toda a expectativa que foi contaminada pelo medo da decepção. Muitas vezes, esta pessoa deixou de sonhar porque teve medo de sofrer novamente. Muitas vezes diminuiu suas expectativas para evitar novas frustrações. Muitas vezes protegeu o próprio coração, construindo barreiras emocionais que também limitaram sua capacidade de acreditar. Mas o Senhor não deseja que ela viva aprisionada pela lembrança das dores passadas. Por isso, purifica sua maneira de esperar. Que ela espere com fé e não com receio. Que ela espere com confiança e não com desconfiança. Que ela espere olhando para a fidelidade de Deus e não para as falhas humanas. Remove toda a contaminação emocional produzida pelas experiências negativas. Cura as memórias dolorosas. Restaura a capacidade de acreditar novamente e faz nascer uma expectativa saudável, equilibrada e fundamentada na certeza de que o Senhor continua sendo bom em todas as circunstâncias. Espírito Santo, muitas vezes aquilo que o Senhor deseja realizar é maior do que aquilo que conseguimos imaginar. Muitas vezes os planos divinos ultrapassam as expectativas humanas. Mas quando alguém sofre repetidamente, corre o risco de acreditar apenas no que considera possível. Por isso, amplia sua visão, amplia sua fé, amplia sua capacidade de confiar. Que ela não enxergue apenas os recursos que possui hoje, mas o poder ilimitado do Deus que a acompanha. Que ela não olhe apenas para os obstáculos presentes, mas para a autoridade daquele que governa sobre todas as coisas. Que ela compreenda que nenhuma limitação terrena é capaz de impedir aquilo que foi determinado pelo céu. E que sua confiança cresça à medida que ela contempla a grandeza do Senhor. Espírito Santo, existe um propósito em andamento. Existe uma obra sendo construída. Existe uma resposta sendo preparada. Ainda que os olhos naturais não consigam enxergar todos os detalhes, o Senhor continua operando com perfeição absoluta. Que esta verdade permaneça viva quando surgirem dias difíceis. Que esta certeza permaneça firme quando surgirem novas dúvidas. Que esta convicção permaneça forte quando a ansiedade tentar retornar. E que daqui para frente esta pessoa caminhe sustentada por uma fé madura, sabendo que o Deus que prometeu continua fiel, o Deus que começou a obra continua trabalhando, e o Deus que acompanha sua jornada jamais deixará de agir em seu favor. Espírito Santo, ilumina agora os caminhos que parecem escuros diante desta pessoa. Existem momentos em que a alma deseja apenas uma direção clara, um sinal evidente, uma resposta que elimine todas as dúvidas. Mas muitas vezes, o Senhor conduz seus filhos não pela visão completa do caminho, e sim pela confiança diária em sua presença.
Por isso peço que o Senhor derrame luz sobre cada área marcada pela incerteza. Onde existe confusão, estabelece clareza. Onde existe indecisão, estabelece discernimento. Onde existe medo do futuro, estabelece segurança espiritual. Que esta pessoa compreenda que nem sempre precisa conhecer todos os detalhes para continuar avançando. Basta saber que o Senhor está à frente. Basta saber que sua mão continua conduzindo cada etapa da jornada. Que toda névoa emocional seja dissipada. Que toda insegurança seja confrontada pela certeza do seu cuidado. E que a luz da sua presença revele aquilo que precisa ser visto no momento certo, nem antes nem depois, mas exatamente no tempo perfeito determinado por Deus. Espírito Santo, revigora agora esta alma que tantas vezes continuou caminhando, mesmo quando suas forças pareciam insuficientes. O Senhor viu os dias em que ela sorriu enquanto carregava preocupações profundas. O Senhor viu os momentos em que ela sustentou outras pessoas enquanto também precisava de apoio. O Senhor viu cada batalha travada em silêncio. Nada passou despercebido aos seus olhos. Por isso, derrama agora uma renovação que não depende das circunstâncias externas. Renova a mente cansada. Renova as emoções desgastadas. Renova o coração ferido pelos atrasos e pelas decepções. Que uma corrente de vida espiritual percorra todo o seu interior. Que aquilo que estava enfraquecido volte a se fortalecer. Que aquilo que estava desanimado volte a se levantar. Que aquilo que estava prestes a desistir encontre novo ânimo para continuar. E que esta pessoa experimente a alegria de perceber que sua força não vem apenas dela mesma, mas da presença constante do Deus que a sustenta. Espírito Santo, quantas vezes esta pessoa tentou resolver em sua mente situações que somente Deus poderia resolver? Quantas vezes gastou energia imaginando cenários negativos que nunca aconteceram? Quantas vezes permitiu que a ansiedade roubasse a paz que o Senhor desejava entregar? Por isso peço que toda a cadeia de pensamentos inquietantes seja quebrada. Que toda imaginação dominada pelo medo seja substituída pela confiança. Que toda preocupação repetitiva encontre descanso na sua presença. Ensina esta pessoa a entregar aquilo que não pode controlar. Ensina-a a descansar enquanto o Senhor trabalha. Ensina-a a confiar mesmo quando ainda não vê o resultado final. Que sua mente seja protegida. Que seus pensamentos sejam alinhados com a verdade. E que ela descubra a liberdade de viver um dia de cada vez, sustentada pela certeza de que Deus continua cuidando de tudo. Espírito Santo, restaura agora os sonhos que foram enfraquecidos pelo tempo. Existem promessas que pareciam tão vivas no início da caminhada, mas que perderam força à medida que os meses e os anos passaram. Existem projetos que foram guardados em uma parte silenciosa do coração porque a espera se tornou longa demais. Mas o Senhor continua sendo especialista em tocar aquilo que parecia adormecido. Sopra novamente sobre esses sonhos. Sopra novamente sobre essas expectativas. Sopra novamente sobre aquilo que parecia distante. Que esta pessoa volte a acreditar não apenas no que deseja receber, mas principalmente no Deus que fez a promessa. Que sua esperança seja restaurada, que sua confiança seja renovada, que sua visão espiritual seja fortalecida e que ela perceba que aquilo que Deus estabelece não perde seu valor por causa da demora. O tempo não enfraquece a fidelidade divina. O tempo apenas prepara o cenário para a manifestação do propósito de Deus. Espírito Santo, expande agora a capacidade desta pessoa de enxergar além dos limites naturais, porque aquilo que os olhos humanos chamam de impossível muitas vezes é apenas o ponto de partida para o agir sobrenatural de Deus. Expande sua fé, expande sua coragem.
expande sua expectativa, que ela não fique presa ao tamanho dos obstáculos, que ela não fique limitada pelas experiências negativas do passado, que ela não construa seu futuro baseado apenas nas probabilidades humanas. Ajuda-a a lembrar que serve a um Deus capaz de abrir portas inesperadas, criar oportunidades improváveis e transformar situações que pareciam definitivas. Que sua confiança cresça diante da grandeza do Senhor, que sua esperança ultrapasse os limites da lógica humana e que sua alma seja fortalecida pela convicção de que Deus continua escrevendo uma história muito maior do que ela consegue imaginar neste momento. Espírito Santo, o Senhor continua observando cada passo, ouvindo cada oração e acompanhando cada batalha. Ainda que os resultados não tenham chegado na velocidade desejada, o céu permanece em movimento. Ainda que algumas respostas pareçam demoradas, a fidelidade de Deus continua intacta. Que esta verdade se torne uma âncora para os dias difíceis. Que esta convicção permaneça firme quando surgirem novas provas. Que esta certeza fortaleça a fé desta pessoa em todos os momentos. Espírito Santo, o Senhor conhece cada luta travada em silêncio, cada pensamento combatido durante a madrugada e cada peso que esta pessoa carregou sem que ninguém percebesse. Por isso, derrama agora uma força espiritual superior às limitações naturais. Que toda sensação de esgotamento seja substituída por renovação. Que toda fraqueza emocional seja alcançada pela sua graça. Que todo sentimento de incapacidade seja vencido pela certeza de que Deus continua sustentando aqueles que confiam nele. Transborda sobre sua mente, sobre seu coração, sobre suas decisões e sobre seu futuro. Que ela não viva apenas sobrevivendo às circunstâncias, mas experimentando a abundância da sua presença. E que, mesmo antes de ver a resposta completa, ela já comece a sentir a paz de quem sabe que o Senhor está cuidando de tudo. Espírito Santo, revela agora as sementes invisíveis que foram plantadas durante o período da espera. Muitas vezes, esta pessoa acreditou que nada estava acontecendo. Muitas vezes pensou que suas orações estavam se perdendo no silêncio. Muitas vezes imaginou que seus esforços de fidelidade não estavam produzindo resultado algum. Mas o Senhor trabalha em profundidades que os olhos humanos não alcançam. Existe crescimento acontecendo sob a superfície. Existe transformação ocorrendo no interior. Existe preparação sendo construída em regiões invisíveis da sua história. Por isso, revela ao seu coração que nenhum tempo vivido com Deus é desperdiçado. Cada oração fortaleceu sua comunhão. Cada desafio desenvolveu sua maturidade. Cada lágrima regou sementes que ainda produzirão frutos. Que ela compreenda que o céu não esteve parado. O Senhor estava moldando, alinhando, fortalecendo e preparando aquilo que será manifestado no momento determinado pela sua perfeita vontade. Espírito Santo, existem decisões que foram adiadas por insegurança. Existem sonhos que foram silenciados pela dúvida. Existem oportunidades que não foram abraçadas, porque a lembrança de antigas decepções ainda produzia receio. Mas neste momento peço que o Senhor remova todo bloqueio emocional e espiritual. Que esta pessoa volte a caminhar com confiança. Que ela volte a acreditar sem ser dominada pelo temor. Que ela volte a sonhar sem ser controlada pelas experiências negativas do passado. Que toda prisão construída pela insegurança seja quebrada. Que toda limitação alimentada pela incredulidade e que uma nova liberdade espiritual tome conta do seu interior, permitindo que ela avance para tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Espírito Santo, reconstrói agora as áreas que sofreram desgaste ao longo dos anos. Existem partes da alma que foram atingidas por palavras duras. Existem regiões do coração marcadas por rejeições, perdas e frustrações. Existem espaços interiores
que ainda carregam cicatrizes de batalhas antigas. Mas o Senhor é poderoso para restaurar aquilo que parecia comprometido. Toca agora cada lembrança dolorosa, toca cada ferida ainda aberta, toca cada região emocional que necessita da sua cura. Que toda amargura seja removida, que todo ressentimento seja substituído por paz, que toda dor acumulada seja alcançada pelo seu amor restaurador. Reconstrói a confiança, reconstrói a esperança, reconstrói a alegria. E que esta pessoa descubra que sua identidade não está nas marcas que recebeu ao longo da vida, mas no amor eterno do Deus que a criou. Espírito Santo, o Senhor não chamou esta pessoa para permanecer presa ao passado, revivendo constantemente aquilo que já ficou para trás. Existe um futuro preparado, existe um propósito em desenvolvimento, existe uma nova estação se aproximando. Por isso, impulsiona sua fé para frente, impulsiona seus pensamentos para frente, impulsiona suas expectativas para frente. Que ela não seja paralisada pelos erros antigos, nem pelas oportunidades perdidas. Que ela compreenda que o Deus que redime também restaura caminhos e cria novas possibilidades. Que cada passo dado daqui em diante seja marcado por confiança crescente. Que cada decisão seja guiada pela sua sabedoria. E que sua jornada seja conduzida pela convicção de que o melhor de Deus não ficou para trás, mas continua sendo construído à sua frente. Espírito Santo, estabelece agora uma paz tão profunda que nenhuma circunstância externa seja capaz de destruí-la. Não uma paz baseada na ausência de problemas, mas uma paz fundamentada na certeza da sua presença. Que esta pessoa aprenda a descansar enquanto o Senhor trabalha. Que ela aprenda a confiar enquanto as respostas ainda estão sendo preparadas. Que ela aprenda a permanecer firme mesmo quando não compreende todos os detalhes do processo. Estabelece serenidade onde existe ansiedade. Estabelece confiança onde existe preocupação. Estabelece esperança onde existe desgaste emocional. E que, ao final deste momento de oração, ela carregue dentro de si uma convicção inabalável. Deus continua agindo, sua espera continua sendo lembrada pelo céu. E aquilo que o Senhor começou em sua vida será conduzido até o cumprimento perfeito dos seus propósitos. Espírito Santo, atravessa agora todas as barreiras invisíveis que tentaram impedir esta pessoa de perceber o quanto Deus permanece próximo. Muitas vezes o sofrimento cria uma sensação enganosa de distância. As lutas se acumulam, as respostas parecem demoradas e o coração começa a acreditar que está caminhando sozinho. Mas neste instante, peço que sua presença atravesse cada camada de desânimo, cada muro emocional construído pelas decepções e cada pensamento que tentou enfraquecer a fé. Que esta alma volte a sentir o cuidado do Pai de maneira profunda. Que ela reconheça sua mão sustentando aquilo que parecia prestes a cair. Que ela perceba sua proteção nos detalhes que antes passavam despercebidos. O Senhor nunca abandonou esta caminhada. Nunca deixou de ouvir uma única oração. Nunca ignorou uma única lágrima. Atravessa agora toda a resistência interior e estabelece uma certeza viva. Mesmo nos dias mais difíceis, Deus permaneceu presente, trabalhando silenciosamente em favor daqueles que colocam sua confiança nele. Espírito Santo, existem pessoas que continuam carregando dentro de si palavras negativas recebidas há muitos anos, frases que diminuíram sua autoestima, julgamentos que enfraqueceram sua confiança, experiências dolorosas que produziram crenças limitantes. Mas nenhuma dessas vozes possui autoridade para definir a identidade daqueles que pertencem a Deus. Por isso, desmonta agora cada mentira que foi aceita como verdade. Derruba toda a fortaleza mental edificada pelo medo. Remove toda a expectativa de fracasso que tenta influenciar o futuro.
Que esta pessoa deixe de enxergar sua vida através das feridas do passado e passe a enxergá-la através das promessas do Senhor. Que ela descubra novamente seu valor diante de Deus. Que ela reconheça sua dignidade espiritual e que caminhe com a segurança de quem sabe que sua história não será determinada pelas dores que sofreu, mas pelo propósito que o céu estabeleceu. Espírito Santo, reveste agora este coração com coragem sobrenatural para enfrentar aquilo que ainda precisa ser enfrentado. Porque a fé não elimina todos os desafios, mas fortalece a alma para atravessá-los. Existem decisões que exigem coragem. Existem mudanças que exigem confiança. Existem passos que precisam ser dados, mesmo quando nem todas as respostas estão disponíveis. Por isso, reveste esta pessoa com ousadia espiritual. Que ela não recue diante das dificuldades. Que ela não permita que o medo determine suas escolhas. Que ela não fique presa à insegurança enquanto Deus a chama para avançar. Reveste sua mente com confiança. Reveste seu espírito com perseverança. Reveste seu coração com esperança. E que ela encontre força não em suas próprias capacidades, mas na presença poderosa daquele que caminha ao seu lado em todos os momentos. Espírito Santo, desperta agora uma gratidão profunda pelas obras que já começaram a acontecer, mesmo antes da manifestação completa das respostas. Muitas vezes, a alma se concentra tanto naquilo que ainda falta, que deixa de perceber tudo aquilo que Deus já realizou. Por isso, abre seus olhos espirituais. Mostra quantas portas erradas foram fechadas. Mostra quantos perigos foram evitados. Mostra quantas vezes sua mão protetora entrou em ação sem ser percebida. Que esta pessoa desenvolva um coração agradecido não apenas pelas bênçãos recebidas, mas também pelos livramentos que nunca chegaram ao seu conhecimento. Que ela reconheça sua fidelidade no passado para fortalecer sua confiança no futuro. E que a gratidão se torne uma fonte constante de alegria e fortalecimento espiritual. Espírito Santo, expulsa agora toda influência de desesperança que tentou ocupar espaço dentro desta vida. O inimigo frequentemente trabalha para convencer as pessoas de que nada mudará, de que suas orações não produzirão resultado e de que seus sonhos jamais se realizarão. Mas toda mentira cai por terra diante da verdade de Deus. Por isso, expulsa agora todo pensamento derrotista. Expulsa toda expectativa negativa. Expulsa toda sombra de incredulidade. Que a esperança volte a florescer com intensidade renovada. Que a fé volte a crescer com firmeza. Que esta pessoa volte a esperar grandes coisas do Senhor. E que cada área onde havia pessimismo seja preenchida pela convicção de que Deus continua sendo capaz de fazer infinitamente mais do que imaginamos. Espírito Santo, consagra agora esta nova etapa da caminhada desta pessoa. Que os próximos passos sejam guiados pela sua sabedoria. Que as próximas decisões sejam conduzidas pela sua direção. Que os próximos dias sejam marcados por crescimento espiritual, fortalecimento emocional e amadurecimento na fé. Consagra seus sonhos, consagra seus projetos, consagra sua família, consagra suas lutas e suas vitórias. Que tudo seja colocado sob o seu governo e que, independentemente das circunstâncias futuras, esta pessoa permaneça firme na certeza de que Deus não esqueceu sua espera, não abandonou sua história e continua agindo poderosamente em cada detalhe da sua vida. Espírito Santo, existem dores que foram guardadas por tanto tempo que se tornaram silenciosas. Existem decepções que não são mais comentadas, mas continuam influenciando emoções, pensamentos e expectativas. Existem perguntas sem resposta que permanecem ecoando no interior da alma, mas nada está oculto diante da sua presença. O Senhor conhece cada camada desta história, conhece as marcas deixadas pelas perdas, conhece os impactos das palavras recebidas.
Conhece os momentos em que esta pessoa precisou continuar caminhando enquanto seu interior estava cansado. Por isso penetra agora nessas profundezas e derrama cura onde ainda existe sofrimento. Derrama paz onde existe inquietação. Derrama esperança onde existe desgaste. Que tudo aquilo que permaneceu escondido seja alcançado pela sua luz restauradora. Que esta pessoa experimente a liberdade de entregar completamente suas dores ao Senhor. E que, ao fazer isso, descubra que o peso que carregava por tanto tempo não precisa mais permanecer sobre seus ombros. Espírito Santo, quantas vezes esta alma tentou encontrar sentido para acontecimentos dolorosos? Quantas vezes procurou explicações para perdas inesperadas, portas fechadas ou mudanças repentinas? E mesmo sem encontrar todas as respostas, continuou avançando. Por isso peço que o Senhor traga clareza ao que está confuso. Organiza aquilo que parece desordenado. Harmoniza aquilo que parece fragmentado. Que esta pessoa compreenda que nem tudo o que aconteceu foi capaz de destruir os planos de Deus para a sua vida. Pelo contrário, até mesmo as experiências mais difíceis podem ser utilizadas pelo Senhor para produzir crescimento, sabedoria e fortalecimento espiritual. Desenreda agora tudo aquilo que estava embaraçado dentro da alma e que uma nova leveza tome conta do seu interior. Espírito Santo, aquilo que parecia apenas atraso pode estar produzindo maturidade. Aquilo que parecia apenas silêncio pode estar desenvolvendo discernimento. Aquilo que parecia apenas dificuldade pode estar fortalecendo a fé. Por isso, fecunda este período com frutos espirituais duradouros. Que esta pessoa não saia desta estação da mesma forma que entrou. Que ela seja mais forte, mais sábia e mais próxima de Deus. Que sua confiança seja aprofundada. Que sua dependência do Senhor seja fortalecida. E que quando olhar para trás no futuro, consiga perceber que o céu estava trabalhando em cada detalhe, mesmo nos momentos em que nada parecia acontecer. Espírito Santo, muitas vezes a correria, os desafios e as responsabilidades ocupam tanto espaço que a comunhão com Deus acaba sendo afetada. Não porque exista falta de amor pelo Senhor, mas porque o peso das circunstâncias tenta consumir a atenção e as forças da alma. Por isso, reacende a paixão pela sua presença, reacende o desejo pela oração, reacende a alegria de buscar a Deus, reacende a sensibilidade espiritual, que esta pessoa volte a encontrar prazer nos momentos de intimidade com o Senhor. Que ela descubra novamente a força que nasce da comunhão diária e que sua fé não seja sustentada apenas pelas respostas que espera receber, mas pela certeza de que estar na presença de Deus já é uma das maiores bênçãos que alguém pode experimentar. Espírito Santo, existem transformações internas que precedem as manifestações externas. Existem ajustes espirituais que preparam o caminho para novos tempos. Por isso, acelera tudo aquilo que precisa ser alinhado segundo a vontade de Deus. Que padrões negativos sejam substituídos por hábitos saudáveis. Que pensamentos limitantes sejam substituídos por convicções fortalecidas pela palavra. Que emoções feridas sejam restauradas. Que relacionamentos sejam tratados pela sua sabedoria. E que cada área desta vida seja conduzida para mais perto do propósito que o Senhor estabeleceu desde o princípio. Espírito Santo, firma agora dentro desta alma uma convicção tão profunda que nenhuma circunstância futura seja capaz de removê-la. Que esta pessoa saiba, sem qualquer dúvida, que sua espera continua diante dos olhos de Deus. Que ela compreenda que o Senhor não perdeu o controle da sua história. Que ela permaneça segura mesmo quando os ventos contrários surgirem. Que ela permaneça confiante mesmo quando novas provas aparecerem. Que ela permaneça firme porque sua fé não estará baseada nas circunstâncias, mas no caráter imutável do Deus que prometeu. Espírito Santo, existem pessoas que continuam avançando por fora, mas por dentro
carregam barreiras que limitam sua capacidade de confiar plenamente em Deus. São lembranças que ainda produzem dor, são experiências que deixaram marcas profundas, são situações que parecem não ter sido completamente superadas. Mas neste momento, peço que o Senhor remova cada obstáculo que impede o fluxo da sua paz. Que todo ressentimento seja arrancado pela raiz. Que toda mágoa escondida seja alcançada pela sua cura. Que toda resistência emocional, construída como mecanismo de proteção, seja dissolvida pela segurança do seu amor. Desobstrui aquilo que impede esta alma de descansar. Desobstrui aquilo que dificulta sua confiança. Desobstrui aquilo que limita sua esperança. E que ela experimente uma liberdade nova, uma leveza nova e uma capacidade renovada de acreditar que Deus continua conduzindo sua história com perfeição. Espírito Santo, consuma agora tudo aquilo que o Senhor começou a realizar no interior desta pessoa durante este momento de oração. Que nenhuma palavra liberada aqui permaneça apenas na emoção passageira, mas que se transforme em convicção profunda dentro da alma. Que toda semente de esperança plantada encontre terreno fértil para crescer. Que toda verdade recebida produza transformação permanente. Que toda dúvida seja substituída por confiança. Que toda inquietação seja substituída por descanso. Que todo medo seja substituído por fé. O Senhor conhece os desafios que ainda precisam ser enfrentados, as decisões que ainda precisarão ser tomadas e os processos que ainda continuarão por algum tempo. Por isso, fortalece esta vida para permanecer firme. Que ela não dependa apenas das circunstâncias favoráveis para continuar acreditando. Que sua confiança esteja firmada no caráter imutável de Deus. E que, ao sair desta oração, carregue consigo a certeza de que o Senhor continua presente, guiando, sustentando e trabalhando em cada detalhe da sua história. Espírito Santo, guarda agora este coração contra tudo aquilo que tenta roubar a paz recebida neste momento. Existem notícias que podem gerar preocupação. Existem circunstâncias que podem tentar produzir ansiedade. Existem desafios que podem procurar enfraquecer a esperança. Mas peço que sua presença funcione como uma muralha espiritual ao redor desta vida. Guarda seus pensamentos, guarda suas emoções, guarda suas decisões, guarda sua fé, que ela não seja dominada pelo medo do amanhã, nem pelas lembranças dolorosas do passado. Que viva cada dia sustentada pela confiança de que Deus permanece no controle. E que mesmo quando surgirem situações inesperadas, ela se lembre de que o Senhor já está à frente, preparando caminhos, abrindo portas e conduzindo tudo segundo sua perfeita vontade. Espírito Santo, fortifica agora as áreas desta vida que ainda se encontram vulneráveis. O Senhor conhece as fragilidades que ninguém vê. Conhece os pontos onde a batalha tem sido mais intensa. Conhece os lugares da alma que ainda necessitam de fortalecimento. Por isso, derrama sua força sobre cada fraqueza. Derrama sua coragem sobre cada insegurança. Derrama sua esperança sobre cada região marcada pelo desgaste emocional. Que esta pessoa seja fortalecida para resistir ao desânimo. Que seja fortalecida para continuar perseverando. Que seja fortalecida para permanecer fiel durante os processos. E que descubra cada vez mais que sua verdadeira segurança não está na ausência de problemas, mas na presença constante do Deus que caminha ao seu lado. Espírito Santo, testemunha agora, dentro deste coração, que o céu continua trabalhando mesmo quando os olhos humanos não conseguem perceber todos os movimentos da providência divina. Que esta pessoa jamais interprete o silêncio como abandono, que jamais interprete a demora como rejeição, que jamais interprete os processos como esquecimento. Pelo contrário, que ela compreenda que muitas vezes Deus está realizando suas maiores obras nos bastidores da vida. Que a fé dela permaneça firme durante a construção invisível das respostas.
Que sua esperança continue viva durante os períodos de preparação e que sua confiança cresça a cada dia, alimentada pela certeza de que o Senhor nunca perde o controle de nenhuma situação. Espírito Santo, sela agora esta oração com sua paz, sua presença e sua direção. Que tudo aquilo que foi entregue diante de Deus permaneça debaixo do seu cuidado. Que cada pedido apresentado seja conduzido segundo sua vontade perfeita. Que cada lágrima derramada seja transformada em testemunho. Que cada batalha enfrentada produza crescimento espiritual. Que cada promessa aguardada encontre seu cumprimento no tempo determinado pelo Senhor. E que esta pessoa continue caminhando com serenidade, sabendo que não está sozinha, que não foi esquecida e que permanece guardada pelo amor e pela fidelidade de Deus. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu entrego completamente esta vida diante da sua presença e agradeço porque o Senhor ouviu cada palavra pronunciada, conheceu cada necessidade apresentada e contemplou cada anseio escondido dentro deste coração. Declaro que toda ansiedade é colocada aos seus pés. Declaro que toda preocupação é entregue ao seu cuidado. Declaro que toda espera permanece debaixo da sua soberania. Que esta pessoa seja acompanhada pela sua paz ao longo dos próximos dias. Que sua fé continue crescendo. Que sua esperança continue viva. Que sua confiança permaneça firme e que, no tempo perfeito de Deus, ela veja com seus próprios olhos a manifestação daquilo que hoje está sendo preparado pelo céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao terminar esta oração, permita que seu coração descanse. O que antes parecia apenas peso, agora começa a dar lugar à esperança. O que antes parecia confusão, começa a receber direção. O que antes parecia silêncio, começa a revelar sinais da ação de Deus. O Espírito Santo já está trabalhando dentro de você, fortalecendo sua fé, renovando suas forças e preparando seu coração para viver aquilo que o Senhor determinou. A transformação já começou. Talvez você ainda não veja tudo com os olhos naturais, mas sua alma já foi tocada pela presença de Deus. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou ao seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem de fé e esperança. Ative também o sininho das notificações para receber as próximas orações. Escreva nos comentários o seu pedido de oração e também o seu testemunho de fé. Será uma alegria orar por você. Que o Espírito Santo fortaleça sua caminhada, guarde sua vida e derrame abundantemente sua paz sobre seu coração. Deus abençoe você e sua família.